Okay, thank you. Thank you for reminding me I was, but all of a sudden it must have switched. Anyway, uh, yes, now is it happening now? Yeah, thanks. Thanks, Denise. Yes. Um, the and then and okay, so who is next? Next we go. Who else? Any other? Yes, Branca and Benicio. Dá alô assim quem quer falar. Yeah, I think Benicio or Branca want to recite something. Okay. Benício, Branca. Conceda minha energia absoluta para servir a essa salvação. Permita que cada ser vivo no universo alcance paz e felicidade. Conceda minha energia absoluta para servir a essa salvação. Permita que cada ser vivo no universo alcance paz e felicidade. Conceda minha energia absoluta para servir a essa salvação. Permita que cada ser vivo no universo alcance paz e felicidade. Thank you. That was beautiful. What was that? What was it said? Yes. Grant me absolute energy to serve this salvation. Now, each living being in the universe attain peace and happiness. Yes, yeah, beautiful, beautiful. Increasingly needed when it comes from the heart. When it comes from the heart, it does not go to waste. You see, when it comes from the heart, the intellect is already aside. It is connecting to that beautiful energy that we have been talking about so far. Quando vem do coração, nada se desperdiça, nada se perde, né? O intelecto fica do lado, né? E a gente pode falar diretamente. And we know for all of us in this satsang, there is the Amapura that we are, and nothing but the divine heart, the heart of the one who is the temple. You see, who is the temple for the salvation of the world. Each one becomes a temple, you see. Então, o coração é justamente aquilo que se torna, né, o nosso centro. É um coração em que nós somos um templo, né, um templo para a salvação. Yes, you see, deep inside each one of us and deep inside every human being is this desire to do something more than just for the flesh, just for the body, you see. Every human being yearns for this. Todo ser humano, no fundo, ele deseja isso, né? Ele deseja alcançar, encontrar algo que vá além da carne, além do mundo material, além daquilo que está. And again, it increases, let me just mute everyone here. It increases our grace factor, our gratitude factor, to realize that this work that we've been talking about has already begun. In our own little way, it has begun within each one of us, you see. I'm sorry, I'm just going to ask, I'm not sure. Oh, let me see if I can find my earphones. Because there's a bit of noise outside here and I can't. Okay, all right. Okay. It's difficult to concentrate. I'm not just sure where I left my. All right, that's okay. I will speak. Do you want me to speak a little louder? No, I'm going to ask them to just... Okay, take it. Go get it. That's fine. Go get it. Só pouquinho, não sei onde está o meu fone, eu estou fazendo sincronia tem que pensar no que ele está falando.
Oh, sorry, Shuddha, could you Yes. repeat? Yes, so essentially this work, this work, this that Benicio and Branca recited, you see, is no longer a bhavana, no longer an expression, no longer a desire. In fact, it is you may be surprised to learn that that has already begun since the Gnan Vidi. The recitation is only a confirmation of it, you see. Então, o que o Shuddha está dizendo é que essa parte que o Benício e a Branca recitaram, né? Isso a gente ficaria surpreso de perceber de saber que isso já começou lá no Gnan Vidi. A recitação ela se torna só uma confirmação. Yeah, I was speaking to our dear Mahatma Uwe in Germany, Uwe, and he was telling me that practically every Mahatma over there who comes to Deepak Pai is involved in some way or the other in this work, in this more further work of the ninth column. You see, they all, he'll say, who are the volunteers? So volunteers, all of them are already in it, you see. This is what he says. He says they are all in it, you see. O que o Shuddha está dizendo é que ele já estava conversando com o Uvi, e o Uvi estava comentando isso, que todos os Mahatmas que ele vinha, que ele conversava, de alguma forma eles já estavam, né, dentro, agindo na nona Kalan, né, que é essa intenção da salvação do mundo. Falar em voluntário, não, todo mundo acaba de alguma forma se envolvendo e está ajudando. Né? By the time they come the second year and the third year, the numbers keep increasing, and this is it. You see, this is a sign. This is an indication that they are in the ocean of bliss. You see, we are all in the ocean of bliss, which is the ocean of the non-doer, the non-facilitator. You see, the non-doer. E o Shuddha está dizendo assim que depois do segundo, terceiro, quarto ano vai crescendo, e as pessoas já estão cada vez mais dentro desse oceano do não fazedor, né, da graça, da gratidão. Right. Now I was told that there is a new person here today. Luciano, right? Okay. Ele é uma pessoa que está chegando hoje. Luciano, can we see you, my friend? A gente tem como ver você está aí. Let us see you. Say hi. Venha dar oi para nós. All right. Ele está só com uma fotinho por enquanto. Okay, so when he comes, that's fine. Do you know where he's from? Which part of Brazil he's from? De que parte do Brasil ele é? Quem sabe? Virgínia? Ele é do Rio Grande do Sul, é aqui do interior do Rio Grande do Sul. Okay. All right. So when he comes, we will talk. So tell him he is welcome to, say hi to everyone here if he feels like it. All right. So tell him. Está pedindo para você que ele é bem-vindo e convidado a dar oi para todos aqui, se ele quiser. Okay. All right. So we're almost at the time where we have to take a break. A gente já está na hora de fazer intervalo, quase. So when we return, we will see if there are any questions. Otherwise, we will go straight to Dada, right? And be with him in the flowers mission. Tá, então a gente vai fazer intervalinho e quando a gente voltar, se não houver mais perguntas, aí a gente vai direto para visão impecável. Yeah. And do you want so shall we? Oops. Minutes? Can you hear me? Yes. Okay, so shall we just take 5 minutes and be back? Huh?
Ok, então 5 minutinhos e a gente retorna, tá? Sou eu, Organo. Não faça essa cara. Destrua logo. Eu jamais quero ver isso na vida. Não posso ressuscitar os mortos até o círculo estar concluído. Os espíritos se encantam. O que? Vai dizer que você não está tendo aqui? Eu acho que eles podem os terraços direcionais e amplificar a energia da magnética. Tá, vou estacionar o carro. Beck, eu quero que me faça um favor. Eu quero que você saia do terraço daquele prédio. Eu adorei. Você precisa descer na antena só para romper o sinal. Tá legal, entendi. Espera, Beck. Você lembra do bilhete que eu dei nos últimos 10 anos? Amiga, eu nunca vi o que você matou. Caso eu morra hoje, para me devolver. Não, morre que eu te curo. Tá, beleza. Chega de ver os truques vão passar. Como que seja? Vi que estava tudo equilibrado entre nós, não passar. Como pode ver? Eu te queria novas joias. Não, peraí. Não, o que é isso? Boa. É claro que ela tem. Chifrado. Pode levar até 3 dias para morrer. Desagradável, acho.
Bem? Então tá bom. Okay. All right, so shall we continue? Or so we're waiting? Yes, Cecilia isn't back yet, but we Okay. can continue, okay? All right, okay. All right, so, this I've just shared where it's on page 70 of the Flawless Vision. 70? 70, right? Ok. Página 70 da Visão Impecável, onde a gente parou. Everybody has that. Yes, it's this intelecto especialista em descobrir falhas. It's okay. All right. I'm opening here because I write your observations too. Okay. So are we switching now? Is that what you're translating, Denise, or is Cecilia? No, it's Cecilia, but I can cover. Then, I can cover her. Okay. All right, good. Okay. All right. So I found my earphones. oh, you found your earphone. Yes. Yeah, Denise, yes, my dear. I see your notes there. Thank you, Denise. Denise, pelas traduções e pelas notas aqui sobre o arquivo da visão sem falhas, que a gente está, pelo que eu entendi, na página 70. So as we resume this 58th session of the Flawless Vision of our Gnani Purush Dadashri, please accept the namaskars to the Paramatma Vision, each one of you, from Shuddha and Cecilia and Denise. Okay, please. Então, é para que a gente está reiniciando aqui a segunda parte dessa sessão. Nós saudamos os Paramatmas, todos aqui, a Cecília, a Denise e o Shuddha. The bhav, the intention is never to forget the presence of never to forget your real presence, even as we interact with each other in this satsang. A ideia é a gente nunca perder de vista, né, embora a gente esteja interagindo uns com os outros no satsang, a nossa visão real de alma pura de cada um de nós. That is the difference between the Gnani and we Mahatmas. The Gnani is continuously aware
of the presence of the Paramatma and you and I as he interacts with us. He is continuously aware of this, you see. And that is where we also have to come. We have to come to that level where no matter who we speak to, we should be aware of the presence of the Paramatma in the other person, you see. Então essa é a diferença, né, entre o Gnani e o Mahatma, né? O Gnani, ele está 100% o tempo inteiro consciente do Paramatma, que é a alma absoluta que está ali, né? Ele e com quem ele está conversando, né? Então é ali que a gente quer chegar, né? A gente quer poder estar cada vez mais e mais nessa questão. And that is called the Siddhi of the 5 Agnas, you see. That Siddhi, Siddha means accomplished. Isso que se chama o Siddha. Falei certo? Am I right? Siddha. Like Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. É daquele do Namo Siddhanam. Né? Então, esse Siddha das 5 Agnas. Yeah, Siddhi of the 5 Agnas means you don't have to apply the 5 Agnas. You don't have to say, oh, may I apply, may I see the real and the relative. It becomes natural, you see. You see the human being and you talk to the human being, and at the same time there is the awareness of the Paramatma that you're talking to. You see, there is that awareness. Então, o Siddhi das 5 Agnas, ele a gente não precisa, quando ele acontece, a gente não precisa lembrar, agora eu vou olhar, tenho relativo, eu sou o real, a alma pura, aquele é o relativo. Não, isso acontece e vem naturalmente. Então, quando as pessoas, né, os seres humanos estão ali se comunicando e se interagindo, o tempo todo existe essa consciência que vem com naturalidade e já está lá o tempo inteiro. You see, Dada, our Gnani Purush Dada, she told Niruma, Niruma is to be with him for nearly 20 years, was his nurse, was his chef, was his cook, was his translator, was his ear, you see, was everything. Niruma was everything for Dada. Dada couldn't hear, so Niruma would speak loudly. Então, o Shuddha está contando que a Niruma ficou 30 years, Shuddha? 20 years. 20 years. Que ela ficou cuidando de Dada por 20 anos e que ela era tudo para Dada. Ela era cozinheira, a chefe do Dada, ela era os ouvidos do Dada quando o Dada já não escutava bem, ela falava mais alto, ela falava para o Dada o que as pessoas estavam dizendo, ela cuidou dele assim com uma dedicação incrível. And then, she would even in the later years, she would give him a bath when he was getting very old, and she would prepare the hot water, and then he would enter the bathtub and she would pour hot water on his back, scrub his back, wash him, you see. Nos últimos anos de idade ele já estava bem velhinho, então ela preparava o banho dele, colocava na banheira, aí ele entrava na água, ela lavava as costas dele. But he said, do you know that not for a second, no matter what you have been doing to me, have I not seen your Shuddhatma Bhagavan, your pure soul, you see. No matter what you've done with me, I have continuously seen you as the pure soul, and then Niruben, you see. Então ele disse para ela, né, em nenhum segundo, né, em nenhum momento de todas as coisas que você fez para mim, que você esteve comigo, eu não vi o seu Paramatma, né, a sua alma pura,
Uhum. Eu não deixei de ver por nenhum segundo, né? Em nenhum desses, né, em nenhum momento de todos esses anos. Não importa o que você estivesse fazendo. There were times when in molding her, in preparing her for the Gnani, to become a Gnani, he would put her down, he would insult her in public, would tell her, "You're a doctor? Who made you a doctor? You'll kill your patients." You see? Yeah. Então, e nos anos no tempo em que ele estava preparando a Niruma para se tornar Gnani, ele fazia várias coisas para isso. Então, às vezes ele brigava com ela ou insultava ela na frente das outras pessoas. Ele falava assim: "Como assim? Você é médica? Imagina, você vai matar, iria matar os seus pacientes." Yes, but you see, the beauty of, he says, even if I'm scolding you, or, if it was all, at every second, every time, I was aware of your pure soul. You see, I was aware of the pure soul. This is the beauty of the Gnani's vision, you see, and that is, for Dada, it was natural. For Dada, it was natural. But he says, I'm not keeping it with me. I'm also giving it to you, and I want you to use it. And the more you use it, it will become natural, you see. Ok. Então, ele disse que mesmo que eu dê uma bronca em você, em nenhum segundo eu perdi de vista, eu não estava sabendo, vendo que você o seu eu real, né, o seu ser, e essa a beleza, né, e essa é a marca mais forte, mais bela do Gnani, né, de estar o tempo inteiro. E então ele veio e trouxe, né, falando, eu vou trazer isso para todo mundo, né? So it is, it's easy. It's not some special secret. It is just to look at anything that moves, anything that is in front of you, anyone, anything that lives, anything that moves, talks. You become aware of the Chetan, Chetan. Então, o Shuddha está dizendo, então tudo que se move, né, todos os seres, né, tudo que se move, você se torna consciente do Chetan. Yeah, the Chetan is the knower and the seer. Become aware. If I'm talking to, aquele que sabe. If as I look at Virginia or at Mariana in front of me, I see them, but I also am aware of the Chetan in them, the knower and the seer in them, you see. That is the God, you see. That is the Paramatma. Então, enquanto eu estou aqui olhando para a Mariane, para a Virgínia, eu estou vendo elas, eu estou plenamente consciente do ser que está, né, dentro. Okay. All right. If there are no questions, let us go now. Se não tiver nenhuma pergunta, o Shuddha vai ler. Yeah, alguém quer perguntar alguma coisa? So we go to the questions and Então, vamos para as perguntas. all right. And sorry, we go to the Dada. Sim, sorry, yeah. Não vamos para as perguntas, vamos para o texto de Dada. All right. And let me just check something here. All right, good. All right. No, by the way, that is Dada Shri here in this screen. Just now that Dada is here. Dada sitting. I just want to share this with you because this came in front of me. Can you see this, or what do you see? No. Okay, good. No, we can see only the text. Oh, you see only the text. Then let's not just go there. Let's just go into the text only. Okay. All right. Okay. So the intellect, intellect, the expert fault finder. I'm going to read this. It's a very small paragraph, small section. Read it. And then you read. Okay, so the intellect, the expert fault finder.
Absolutely no one in this world is at fault. The fact that you see faults at all is your illusion. Do you understand this? Do you understand this somewhat? Questioner replies, I understand it, some of it, Dada. Dada Shri, no one is at fault. It is your intellect that relentlessly shows you the faults of others. That is why the world continues on. The intellect is an expert at looking at other people's faults. Such a person will say, that man has done wrong. If you were to ask this person to talk about his own faults, he will tell you that he has a very few faults. Both of these responses are of the intellect. All right, so I'll let you read this now. Então, intelecto, o especialista em descobrir falhas. Absolutamente ninguém neste mundo tem culpa. O fato de você ver falhas em tudo é a sua ilusão. Você entende um pouco? Você entende um pouquinho disso? Aí o questionador responde, eu entendo um pouco. Yeah. Can you move it? Yes. Sorry, dear. Yeah. Thank you. Aí Dada Shri responde, ninguém tem culpa. É o seu intelecto que implacavelmente mostra os defeitos dos outros. É por isso que o mundo continua. O intelecto é um especialista em olhar para as faltas de outras pessoas. Essa pessoa vai dizer, este homem fez isso errado. Se você fosse pedir para esta pessoa falar sobre suas próprias falhas, ela iria dizer-lhe que ela tem muito poucas falhas. Ambas essas respostas são do intelecto. This in here, this is the critical sentence. It is the intellect within. You see, not it is the intellect within. Denise, correct this, please. It is the intellect within that relentlessly shows you the wrong period. It shows you the wrong thing, which shows you the wrong thing, which is the faults of others. The faults of others is to show the wrong thing means to show the faults of others. You see? Então, o Shuddha está dizendo que é uma frase crítica, essa aqui, ele está até mudando um pouquinho a tradução, né? É o seu intelecto que incansavelmente, né? Is that what all you changed? Yeah, que incansavelmente te mostra aquilo que está errado. Aquilo que está errado são os erros dos outros, né? As faltas, as falhas dos outros. See, this word, Dada has not used the word your intellect. Dada says it is the intellect within that relentlessly shows you the wrong thing. Now, então o Shuddha está ressaltando que, na verdade, o Dada não disse assim, é o seu intelecto. Ele diz, é o intelecto dentro, né, interior, que mostra aquilo que é errado. Okay, now the wrong thing, this wrong thing means, wrong thing turns out to be what later on, what we understand as faults of others. You see, it's the same thing. It shows us the wrong and therefore it is a fault. It does not show us the right. You see? Então, o que o Shuddha está dizendo é que o intelecto, ele nos mostra o errado. E o errado que o intelecto mostra é sempre as faltas dos outros. Because if it showed us the right, then there will be no fault. It is the very fact that it is showing us the wrong means the fault is there. So when we find faults with others, that means we know that it is the intellect that is showing us the wrong thing, you see? Então, e o intelecto, ele não mostra o que está certo. Então, a gente pode saber que toda vez que a gente está vendo alguma coisa que está errada,
uma falta do outro, a gente sabe que é o intelecto que está ali. And here is, and this next one thing is also very interesting here. Such a person will say that man has done wrong. So what the intellect only focuses on doership, you see. So the intellect focuses on doership, whereas prajna, the liberating energy of the self, moves away from the doership, you see. Então, o intelecto, então, né, nessa frase aqui, aí essa pessoa diz, aquele homem fez algo errado. Então, o intelecto ele está sempre focando no fazer, né, no senso de fazedor, né? E ao passo que prajna, que é a nossa consciência desperta, ela está nos levando para longe do fazedor. Is prajna the aware? Prajna is the liberating energy of the self. You see, prajna. Então, prajna é a energia liberadora do ser. Is that what you said? You said that the prajna is the one who is moving away from the doers, seeing the fault. It's not moving away from doership. Prajna is the liberating energy of the self. You see, liberating energy of the self. Energy of the self. Então, a prajna, vamos recapitular, é a energia liberadora do ser. Yeah, a prajna, okay, prajna. And opposite of prajna is agnya. Opposite of... O oposto de prajna é agnya. Agnya. Agnya means ignorance, you see, ignorance or intellect. Agnya. Agnya significa ignorância ou intelecto. Intellect view, you see. So prajna or prajna. So here, this is very fantastic stuff that we just read. Very little paragraph, but you see amazing stuff. Really, I mean, it is night and day, faults versus liberation. We are not talking about worldly faults. We're talking about the fundamental fault. Fundamental fault is to see the other person as the doer. He's doing it. She's doing it. Doing. Focus on the doing, you see? Então, o agnya é a visão que o intelecto traz para a gente. Então, ele está sempre focando no erro e no que a outra pessoa faz, né? Yeah. You see, if you... So it's fine, that's fine. Yeah, you're doing fine, my dear. Yeah. It's the accusation of the worship. It's not a question of what kind of fault. Oh, what did he do? Did he really do that? Did he really do that? We're not talking about that. The fundamental fault is na verdade, Go on. Na verdade, o que ele está falando é que aquele erro fundamental de ver o outro, ou eu como, né, ver o outro como fazedor, então diz assim, não, ele está fazendo isso, ele fez aquilo, aquela pessoa fez aquilo, né? Yeah. Esse é o erro fundamental que o intelecto, né, do que o intelecto faz. You see, the intellect is an expert at looking other people's faults. Well, what is it doing? But what does it do? It sees the other person as the doer. You see, that's all. Such a person will say that man has done wrong. You see, but the emphasis is not on the word of wrong as much as he has done something wrong. Right or wrong is not the issue. You see, it is he has done it. He did it. You see. Então, o que Dada, né, tá aqui nesse texto, ele diz, essa pessoa vai dizer, este homem fez isso errado, né? Não é tanto a ênfase que o intelecto dá só para o errado, mas principalmente para o fazer. Ele fez isso errado. Yeah. So you see, having become free from all of this views of the intellect, you see, you and I can see
having become free from any sense of doership, you see, you and I can see the role of the intellect, you see. It is not easy to see intellect, our own Então, intellect. a gente agora conseguindo ver, né, e saber, conhecer o que está acontecendo fora, né, a gente consegue, está começando a conseguir também ver o que é o que o intelecto faz. É difícil, não é simples ver o que o intelecto faz. You see, you have to focus on, to catch the intellect, you have to focus on doership, you see, because that is what it says. You see, now we all know that there is nobody doing. It is just the real doer is scientific circumstantial evidences, you see. But Dada is slowly focusing here exclusively on the intellect as the main culprit. That is the reason why this whole worldly life exists, life after life, you see. Então, Dada aqui nesse texto, ele está assim, focando no intelecto como sendo o principal culpado, né, por essa vida terrena, ela existir, né, de vida após vida, vida após vida. Essa ideia de fazedor. Yeah. De fazer. This sentence that has just been written, the intellect is the reason why life after life exists, is a very strong statement, and it is only meant for the people who have followed these progression of this 58 satsangs into the flawless vision, you see. Então, essa frase aqui, né, o intelecto é a razão porque a vida após vida existe. Essa frase é uma frase muito forte e ela só é possível da gente, só para aqueles que estão seguindo, estão fluindo juntos, né? Hoje é a sessão de número 58 sobre a visão impecável, né? Ou assim, a visão sem falhas. E é aí que a gente consegue entender o que essa frase significa. Yeah, so prajna is not the vision of the intellect, all right? Prajna is not the vision of the intellect. Prajna não é a visão do intelecto. Yeah. Is that I just see Maria Alicia write something. I mean, I'm not trying to correct her. I just wanted to. É Ugnia, é Maria Alicia. Que a Maria Alicia está ajudando aqui, mas é que são palavras parecidas, estão ali em cima, né? Ugnia é a visão do intelecto. Agnya, you see, Agnya, because you see, it's so close to Agna that in our English translations we use Agnya, you see, Agnya. So to differentiate, not to confuse, Agnya means ignorance and intellect. When Agna, of course, we know the 5 Agnas, right? So we don't want to confuse the two. Então, para a gente não confundir as duas palavras que são um pouco parecidas, né? Agna, né? A gente sabe o que é, e esse que é a ignorância e o intelecto, é Agnya. Yeah, and again, don't write Agna because she wrote Agna. But no, don't write even Agnya, because if you write Agnya just as you have written, it will again imply the 5 Agnyas. We don't want to do that. Então, de novo, a Maria Alicia, Agnya e Agna são coisas muito diferentes, né? Yeah. Então, prestar atenção na digitação justamente para a gente não misturar as duas coisas, né? Agna são os princípios que Dada nos dá. Agnya, when you use an A, it means on. Agna. Yeah, when you use an A, it is this beautiful 5 Agnyas. And Agnya is ignorance. You see, the words in Gujarati are written very similar, but there is a difference between Agnya and Agnya. Agnya is 5 Agnyas. Agnya is ignorance and intellect, lack of light.
Então, Agna com A é das 5 Agnas e Agnya com esse U é o intelecto e a ignorância. You see, because, and you know, we have another word called Gnan. You see, Agnan. Gnan, everybody knows. You and I received the Gnan Vidi, you see, knowledge of the self. And Agnan means he does not have no knowledge of the self, you see, no knowledge of the self. So like people outside, you know, they don't have knowledge of the self. We call them Agnan or ignorance, you see, ignorance. Aí a gente também tem essa outra palavra, né, que é Agnan. E o Gnan, a gente sabe que é o conhecimento do ser, aquele que a gente recebe no Gnan Vidi. E então o Agnan seria aquele ignorância do ser. Yeah, Agnan, we say Gnan. Agnan. We say Gnan Vidi. Are you going to come for the Gnan Vidi? That means knowledge. You see, and then Agnan means ignorance. You don't have the knowledge of the self. Is it Agnan? And because if we put Agnan, it's going to again confuse the Agna business. You see? So I got it. Yeah. Na verdade, assim, ele está explicando para a gente por que essa opção pelo U nessas duas palavras, né? E não pelo A, que normalmente se usa, que é justamente para não, na grafia para as línguas aqui, né? Ocidentais, é justamente para não confundir Agna com Agnya, que é com esse prefixo que quer dizer o que não, que nega o que está sendo dito. Então, Agnya é a ignorância do ser e Gnan é o conhecimento. And I think this will help your translations because as you translate more books in Portuguese, you're going to be, bombarded with these two words, Agnya and Pragnya, especially right now in up to only 13, the Parayans, this. But the next Parayan coming up in September is going to be a whole chapter on Pragnya, you see. And there is this back and forth between Pragnya and Agnya, Pragnya and Agnya. You see, so that is the UGNYA, okay? Intellect versus the light of the self. Intellect versus the light of the self. Então, o Shuddha está dizendo isso também para a gente aproveitar e usar isso nas nossas próximas traduções. O próximo Parayan em setembro, por exemplo, vai ser todo sobre Pragnya. E aí, então, a gente vai se deparar várias vezes com essas palavras, né? Gnan, Agnan, Pragnya e Agnya. Então, para a gente poder fazer essas diferenças, já vai ajudar. It is really amazing, my friends, that Dada has used these words to define a state that we are experiencing. You see, not only he experienced the total state, but through words he is making us experience it, you see, through exactness of words, you see. Então, Dada, ele experimentou tudo isso, todo esse estado num todo, né? Mas aí ele vem e traz para a gente palavras precisas para descrever esses estados, e essas palavras vão nos levando, a partir das palavras a gente vai. And also, as you know, that Amapura, there are no words where the Amapura experiences, you see. Yes, you can experience everything through these 5 senses and through this mind, speech, and body, but you cannot what are you going to use for the experience of the Amapura and the words that lead to the experience of the Amapura, you see? Que é muito difícil, a gente pode descrever as nossas experiências dos 5 sentidos, do corpo, da mente, da fala, mas como que a gente vai expressar, né, em palavras a experiência da alma pura? Okay, so let us now go to the sharing of the screen and going back again to Dada. Para o texto, as palavras de Dada. You see, by now, everyone in our group is absolutely convinced of the role of the intellect. All of us in our satsang, we know that anytime
we see faults of anyone else, we are automatically branding him as the doer. Did it, he did it, you see? You know. Então, agora todos nós estamos muito conscientes, né, do papel do intelecto, né? Toda vez que a gente percebe que o intelecto está colocando uma etiqueta, assim, um rótulo na pessoa, dizendo fazedor, ele que fez aquilo. All right, now here there is a sentence, both these responses are of the intellect. This last sentence, you see, these both sentences are of the first, yeah, that man is doing wrong, and also I don't have, there's nothing, I have only a few faults, you see. Is the intellect will say, I have a very few faults, that man has more faults. You see? Então, aqui nessa frase, né, em que Dada falou, se você perguntar a essa pessoa para falar sobre suas próprias falhas, ele vai dizer a você que ele tem muito poucas falhas. Então é isso também que o intelecto faz, né? Ele diz, minhas falhas são poucas. Yeah, right. Okay, so now... Então, ambas as respostas são do intelecto, né? As falhas são dele, daquele, suas, e eu não tenho muito. So we go to the next one. We go to always look at your own fault, okay? Always a gente está indo agora para este. Sempre olhe para sua própria falta. Yeah, and we need to improve this. We need to improve this heading. Always see your. Então, a gente vai melhorar aqui, escrevendo. Sempre veja a sua própria falha ou a sua própria culpa. And then just improving the sentence even further. Continue to see your own fault only. Continue to see your own fault only. Okay, Denise? Então, seria aqui, continue vendo sua própria falta, seu próprio erro apenas. Okay. Is it okay to translate fault in this context here as like culpa, that for us has a relationship, very close relationship to guilt? No, right. No. Or it means a mistake? Right. Okay. So let me come back to you, because you see, you know, and I'm glad you raised it. Fault is just been defined in the upper paragraph. You know, what we just read. Fault means the ultimate definition of fault means to see anyone as the doer. Now, I know I'm giving you a new definition for the level of the satsang that is going on here. You know, we have started here at the beginning of the Flawless Vision, and now we are here somewhere, you know. Então, o Judá está dizendo aqui que eu fui perguntar para ele que ali estava traduzido como culpa, fault. E aí, se a gente poderia usar com esse sentido, porque em inglês fault pode ser culpa, pode ser erro, pode ser falha. E foi bom falar, porque ele diz que nesse ponto da visão impecável desse livro, a nossa definição de fault, né, ou de falha, ou falta que a gente tem, é ver o outro como fazedor. Então, no chat, fault means to see anyone as a doer. And então, erro significa ver qualquer um como fazedor. And the other tree has also said fault is the one is of the one who suffers. You see, the fault is of the one who suffers. It's a very fundamental definition of fault. If there is any problem, any suffering, any pain, any disturbance, you see, within you, then it is your fault. It is your fault. Ok. Então, e daí Dada também diz, né? Fault is of the sufferer, no sentido que a culpa é do sofredor, né? Aquele que está sofrendo é porque ele está com essa culpa, né? Aquele que sofre. And also the third definition of fault is somehow connected to liberation, you see. People, you know, if
people who search for liberation, who search for an answer to problems, will have to focus on something that is happening inside or to them, so that they can now find another answer, you see, out of it. See? Ok. Yeah. Uhum. Então, tem uma terceira definição de fault, que fault também pode significar libertação, no sentido em que quando você olha para a sua falha, para essa fault que está ali, seja, né, você encontra alguma coisa interna que precisa ser olhada e precisa ser corrigida. It's like correcting the route, like you're going the wrong direction, and then it shows you the right direction. Is that it? Yeah. Most people of the world, they morning till evening, they don't think about faults. You see, they say he did it. They are very easy to. They have only this light, the intellect. Therefore, they see others as wrong and right, whereas they are not able to see where they themselves are wrong in this whole process. You see. Então, o Shuddha está dizendo, eu perguntei, né, se era isso que ele quis dizer. Ele disse que hoje as pessoas, elas estão sempre muito prontas a sair dizendo, a culpa, a gente não estão nem pouco querendo ver ou pensar sobre os erros e as faltas delas, né? Então muito rapidamente dizer, isso foi a culpa de fulano, foi a culpa de ciclano, né? Ao passo que a gente, quando começa a ver as nossas próprias falhas, a partir dessa capacidade de consciência, né, maior. Yeah, now fault, in a very beautiful definition, is that which hurts others, that which brings and creates more hurt around us. You can create bliss around you, you can create harmony around you, or you can create pain around you, you see? Uhum. So fault... Então a falta, né, é aquilo que cria dor, né, ao seu redor, né? A gente pode criar coisas que tragam felicidade e harmonia ao nosso redor, e a gente pode criar algo que traga dor ao nosso redor, né? Então é isso que é a falha ou a falta. It's first it hurts the self. A fault is that which hurts the self, and then it hurts others, or it can hurt simultaneously both, you see. But it begins... Então a falta é aquilo que em primeiro momento fere o ser, né? E depois vai ferir os outros. Ou pode acontecer simultaneamente, fere o ser e fere aquilo que está ao redor. Yeah, Denise, Maria Alicia, not the S capital ser, but it is the small self, you see. Nothing touches the S capital ser, okay? Então, tem, Maria Alicia, só para prestar atenção, né? A gente tem o ser maiúscula e o ser minúscula. Então, small self, então com a minúscula, né? O ser com letra minúscula, é aquele ser em que interage nas coisas terrenas, né? So when you I know you have struggled with this, and I was also, even when I was with Eunice, she was struggling with this, and this culpability, the guilty. You see, guilt is a very terrible word. You see, but guilt is good if it is seen. But guilt can create problems, you see, if there is no light. In the absence of light, Então, o Shuddha está falando que a gente já teve várias lutas com relação a essa palavra, a palavra culpa também, né? Porque a culpa pode ser um problema quando ela não é vista,
né? E quando ela não traz luz, né? Também ela não é vista com luz, né? Essa falta de luz, essa ausência de luz que a culpa da culpa cria problemas. É por isso que right. You see, so there are so many. The fundamental, coming back again, the fault part is this. Our science and our gathering here is for the purpose of liberation. You see, Dada Shri says that, and the whole fundamental basis of this book of Dada is that seeing the faults of the self, Shuddha, Denise C., Virginia, seeing the faults of the self, flawlessness arises. You see? Flawlessness arises. Então, isso que Dada está tentando, né, está trazendo para nós nesse livro, né? Ver os erros do ser minúsculo, né? A Cecília, a Denise, né? Ao ver o ser minúscula, you said seeing the faults of the self, the non-self, self. Whenever I put a small SCLF, it means Denise, Cecilia, etc. But is that where you're writing or are you speaking here? I just wrote small SCLF, seeing the faults of the self, flawless vision arises, you see? Então, olhar as faltas do ser em minúsculo, ou seja, vendo que é daquele âmbito do ser, do pequeno ser, essa visão sem erros, ela surge. You see, I'm just now giving you the exact translation of our book in Gujarati, which is becomes, let me just write this down. I'm just written it down. Seeing the faults of the self, one becomes flawless. You see? Então, essa última frase do Shuddha é a tradução exata do Gujarati do nome desse livro, né? Ver as falhas do ser, do pequeno ser. Ao ver as falhas do pequeno ser, a pessoa se torna sem falhas, and so there are so many different ways in which Dada has described a fault, but ultimately a fault is that until you become the self, until you become the Amapura, okay, anything in the relative interaction that hurts you or others is a fault. You see, simple. Então, no momento em que você se torna uma pura, qualquer coisa que fira você ou os outros é uma fault, falta, erro. And then a higher vision is what opened up today for all of us, is that what is the basis of it? What is the fundamental basis of it? And what is the fundamental reason for it? And that is because nobody is doing it. It is the light inside, the intellect, that shows the wrong, and not the right. And what is the wrong? Then the wrong is that he is doing it, that they are doing it, the doer. The right is they are not doing it. You see the difference? See how subtly this thing has moved away from the precise definition of a fault? Yes. Yeah. Então, a razão fundamental, né, da falta, né, da falha. I don't know how to translate it. Let's just go. So this is what we just discussed before the break, which is essentially
that ultimately, if you really look at it, everybody except the enlightened ones here and our Dada's graced ones, everybody has only one thing to depend upon in this world, and it is their intellect. It is their light of the intellect. Their intellect is, the more their intellect works, the more they will see the wrong. To see, here, this is very beautiful. See the wrong. You see. Então, o Shuddha está dizendo, né? Tirando a gente, as pessoas que como gente sentem isso, mas na maior parte, para a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, né? A única luz que eles têm é a luz do intelecto, né? E a luz é uma luz que está o tempo inteiro mostrando o erro dos fora, né? O erro do outro, e vendo o outro como aquele que faz, né? Que está fazendo. What, in fact, the 2 paragraphs that we read today, my friends, it's really amazing. And this question that you just raised about the culpability, the kulpa, there's a fault. Where does it fit into the overall scheme of faults, you see? Has brought new light in for all of us, really new light here. Então aqui dentro de tudo que vai acontecendo, né, aconteceu na satsang, trazer essa questão da culpa, né, na culpabilidade, trouxe mais luz aqui sobre a definição, e não importa muito que palavra a gente vai usar no final para traduzir, né, fault, a gente conseguiu ver várias nuances, né. Yeah, and he said the doer and the non-doer is for the liberated one. Is one with the liberated view. You and I now know the blissful one versus the doer, you see. And we have spent, a lot of time in that Dadavani of December 2013, and when we were discussing the doer, the facilitator, with all the Brazilian Mahatmas, you see. But the doer and the non-doer issues are for the liberated one, for the awakened one, you see. The one who has moved away from doership knows what doer versus non-doer means, you see. O que eu te estou dizendo é assim, é que a gente nós que somos os libertos, né, nós nos libertamos da crença de eu sou fazedor, a gente que consegue entender toda essa conversa de fazedor, não fazedor, quem é o fazedor, quem que não é o fazedor, essa história de autoria também que eu já vi, né, o senso de fazedor, né, de eu sou o fazedor, isso só a gente que consegue entender essa diferença. See, so this is phenomenal. It is, when his Dada says the intellect is an expert at looking at other people's faults, Dada is not talking about, what the world, Dada's view of the world of faults is full of compassion. It is Dada's view of the world of faults is, he's saying, hey, everybody has opinions and everybody gives all of those kinds of right and wrong. I'm not talking about that. I'm talking about such a person will say that man has done wrong. The emphasis is on, I just got it. Denise, this one. Can I translate fast? Então, o Shuddha está falando assim que Dada ele vai trazer para nós esse entendimento do intelecto, né, cheio de compaixão, né, porque ele não fala assim, o intelecto é aquele que tem as opiniões e que faz isso, faz aquilo. Não, ele vai dizer, o intelecto é aquele que diz, aquele homem fez algo de errado, né? Yeah. Okay. And I just noticed it, and coming back to this sentence here, there is an error in our translation, our original translation from Gujarati to English. Such a person will say that man
has done it this way, not done wrong. We use the word wrong, okay? And Denise, please correct it. Então, Shuddha está dizendo que ele acabou de perceber que tem um erro do inglês, né, nessa frase, que ele olhando no Gujarat, na verdade o que Dada disse não é este homem fez algo errado, ele diz, este homem fez isso dessa forma. Não, a palavra errada foi... So Dadash, so he will say, this person has done it this way. So you see the entire emphasis comes on branding, accusing that person that he did it, you see. He did it, and that is the fault, you see. That is what they... Yeah. Então toda a ênfase não está sobre o errado, né? Está sobre o fazer, né? Quando a gente se torna aquele, né? O intelecto vem e acusa. Ele que fez. So the fundamental role of the intellect is to focus on doership. You see, he did it, she did it, he said this on TV, she did it he said it today. All of those things, you're continuously ascribing and accusing these people as doers, you see, and we are just beginning to realize that these are faults, you see. This is a fault. Então é isso que o intelecto está fazendo, né? Sempre o foco no senso de quem é o fazedor, quem esse está fazendo, ele fez, aquela pessoa fez. Né? E aí a gente consegue entender que isso que é uma falha, né? Ou uma falta. So you brilliant ones in Brazil decide what you want to use for this word fault, okay? Then for the book, all right, for the final book. But it's something, our own view of fault has changed, you see. The more we experience our own view of a fault, the more we will be able to do it and share it better, you see. And it's not a goal, it is a rising inner view. It is not it changes, you see, but changes to make it more complete, you see, with reference to liberation. Então a gente, né, o Shuddha está dizendo que a gente, aqui no Brasil, a gente então vai poder escolher qual é a melhor palavra, mas o que é importante é essa visão, né, do que é uma falta que a gente acaba de ter aqui, e começar a usar isso, né, a praticar toda vez que a gente olhar, né, algo e saber diferenciar. Okay. Né? O intelecto está focando nisso. You see, so now I have a question for you all. What do you use the word, what would you use for faulty vision versus, you see, faulty vision? What, to see someone's fault, to see someone as a doer is a faulty vision, you see. How would you use the word guilty here? How would you use the word culpable vision? Won't you say your vision is faulty? Something is, you're not saying it correctly. Faulty. O Shuddha está pedindo aqui para a gente pensar, perguntou para nós como que a gente traduziria, né? Faulty vision versus flawless vision. Yeah. Então, o que seria essa faulty vision? Seria a visão de que o outro está errado, está vendo o erro e vendo o errado e a falta no outro. This is faulty vision disappears with
this awareness, with this awareness that the fault is of the sufferer. The one who suffers is at fault. Then the faulty vision disappears. Quando você olha o outro, você vê o intelecto dizendo a culpa é dele. Quando você vê isso, você transformou a visão que era a visão da falta, do erro, do defeito. Defeituosa, a visão defeituosa. Do defeito. Eu não chamaria de defeituosa, que parece que a visão é que eu não sei. Ah, tá certo. Mas não sei, não deixa de ser, né? Então, sei lá, a visão do defeito, a visão defeituosa para uma visão em que você não vê defeitos, ou essa visão... So Dennis has written, visão falha. Faulty vision. A Maria Alicia colocou defeituosa. What is defeituosa? What is defects? Is like a flaw you have, or something defective vision, defect. I like the previous one, phala, because faulty. And but I'm not going to judge all of those Portuguese words, all right? Let's go back to the faulty vision. Faulty vision, Radha Sri says that there is no fault. The vision is not at fault. Mm-hmm. The vision is not at fault, but fault is seen, you see. The vision is pure, it's of the pure vision, but the vision coming from the reflection of the intellect, it's the same vision. Amapura coming through the ego, the light of the Amapura coming from the ego is called intellect, you see. And the light of the Amapura coming directly is the light of the self or prajna, you see. One. Let me try here. It's impossible, Shuddha. My brain is not working well today. No. Ok. A luz da alma pura indo através do intelecto, ela vê as falhas, né? Ela vê os erros, né? Ao passo em que a luz da alma pura vindo diretamente is the flawless vision, right? Shuddha? The alma pura, the light from the alma pura is the flawless vision. Yeah. Então a luz da alma pura vindo diretamente, ela é a visão sem falhas, sem defeitos, impecável, né? Então não é a visão que é defeituosa ou sem defeitos, é da onde vem a luz, né? Se essa luz vem diretamente ou se ela passa pelo intelecto. Is that the difference? It's not that the vision, you said, is not the vision is defective or flawless. It's the light that comes. If it comes directly, it pure, is flawless, it's pure. Yeah. Então, se ela vem direto, ela é pura, é uma visão pura. Essa visão pura é a visão impecável. E se ela passa pelo intelecto, ela é uma visão com defeito. And the light that comes through the ego, I am Cecilia, I am Dennis, you see, that light by its very nature is prone to defects or prone to faults. And what faults? Then the light shows the doer, accuses her everything as the doer. You see, doing. He did this, he did this, you see. Então, através da Cecília, da Denise, do Denis, essa luz vem e ela vai mostrar o fazedor, né? Vai vir e vão aparecer essas falhas, né? Essa luz, ela faz isso. So we have moved a little bit higher than the right and the wrong, or the good or the bad. We are focusing onto the elemental level of what is happening inside. You see,
we are looking at the light and we are saying that this is reflected light, and therefore this is happening. This is colored light, you see. Yeah. Sorry, then I think I misunderstood what you said before. You said that we means Mahatmas. We means Mahatmas. Yes, we Mahatmas will see we can see both. We can see both, but the light is not coming through the intellect anymore. Is that what you mean? No. So when our light is increasingly, the more you see, this is why we are in these sessions of the flawless vision, you see. The more you understand this light, original light, your light, my own light, your light, versus the light that is coming through the medium of Cecilia. I'm Cecilia, I'm Denise, you see. You can see both, you see. Então é isso, a gente como Mahatmas, a gente consegue ver ambas, né? A gente consegue ver através da alma pura, né? E é uma energia que está cada vez crescendo mais. Então todo esse trabalho, esse estudo, essa satsang sobre a visão impecável, elas estão nos trazendo cada vez mais essa consciência, e a gente vai discernindo isso dessa luz que vem através da Cecília, da luz que vem através da Denise, do Roberon, né? A gente consegue ver as duas, e essa luz da Prajna vai aumentando. Yeah, and you see how beautifully we are still in the section of the flawless vision where Dada is slowly lifting this person up and trying to make him understand, but it's very difficult for this person to understand if he has not received the Gnan Vidi, you see. Now we are entering into all of these sections of the flawless vision book, where almost the person Dada is making him so ready for the Gnan Vidi, you see. Dada is bringing him, but he is simultaneously, at many times he has used so many other things. He has about seeing faults. You see, he says you will have to see your own mistakes. Is the heading that we just read, Yeah. Então, o que o Shuddha está falando aqui no livro, aqui, agora a gente está entrando uma parte, uma sessão em que Dada, né, como nesse aqui, ele com todo jeito, ele vai explicando para a pessoa, né, essa coisa de você não ver suas falhas e você só vê a falha do outro, o que está acontecendo, você precisa ver suas falhas. Ele está preparando esses interlocutores para receberem o Gnan, né? Eles são pessoas que ainda não receberam. Yeah, well, this beautiful satsang continues, my friends. I'm sorry we have kind of gone over time here. We will continue. Please accept our highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Então, esse satsang continua, mesmo a gente tendo passado aqui do tempo, a gente vai se despedindo. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan, to all of you, each one, I will not highlight everyone, but just mention the Paramatma within Cecilia, Shuddha, Denise, Branca, Benicio, Elizabeth, Hoberon, Maria Alicia, Francisco, Marlucy, Vanya, Marianne, Kasia, Maria Cristina, Dennis, Margarita, Maria Roneres, Seema, Berna, and Danilo. So just highest namaskars. I will just stop recording here, and I'll just keep it on for you until you're all done. Okay? Ok, então o Shuddha está enviando os mais elevados namaskars, diz que ele vai deixar a gente aqui, ele vai parar de gravar e se despede.